E se a gente aprendesse gramática de um jeito diferente? Imagina desvendar um dos conceitos mais importantes de qualquer frase, não com um monte de regras chatas, mas seguindo os passos de um verdadeiro gênio da língua portuguesa, um homem que dedicou a vida inteira a organizar e celebrar as palavras. Para começar, fica a pergunta que parece simples, mas que na verdade é a chave para tudo. Numa frase, quem é que manda de verdade? Quem está ali no centro das atenções? A resposta, olha, ela é bem mais poderosa do que parece. Então, o que a gente vai ver hoje é o seguinte: vamos começar com a história desse homem notável e a missão gigante que ele tinha. Depois a gente usa essa inspiração toda para entender quem é o verdadeiro protagonista de uma oração. E no final, descobrir o poder que esse conhecimento dá pra gente. A nossa história começa com Antônio Oas. Sabe, uma daquelas figuras que parecem ter vivido várias vidas em uma só. Ele não era só um estudioso, não. Ele era filólogo, tradutor, dicionarista e até diplomata. Um cara que literalmente respirava e vivia as palavras. E essa citação aqui, ela mostra bem o coração do pensamento do Ruais. Para ele, dominar a linguagem não era só um exercício de escola, sabe? Era o próprio processo que faz a gente se tornar mais humano, mais consciente, mais completo. E essa paixão toda não ficou só na teoria, não. Ela se transformou em projetos de uma escala que é até difícil de imaginar. O Wise não queria apenas estudar a língua, ele queria dar a elas ferramentas para prosperar no futuro. Ele traçou duas metas assim, gigantescas. Primeiro, criar o dicionário mais completo já feito em português. E segundo, unificar a escrita da nossa língua em todos os países que a falam. Infelizmente, o tempo foi curto e ele não conseguiu ver a conclusão desses sonhos em vida. Mas o legado que ele deixou, nossa, é imenso. O dicionário Roais, que foi finalizado pela equipe dele depois que ele se foi, virou a grande referência. Um verdadeiro tesouro que muita gente tem em casa ou consulta todo dia na internet. E só para a gente ter uma ideia da dimensão disso, vamos a alguns números. É impressionante. O dicionário tem mais de 228 mil verbetes. É difícil até de imaginar o tanto de palavras que isso significa. E não para por aí, não. São quase 416 mil sinônimos registrados. Pensa bem, é uma verdadeira enciclopédia de opções para a gente se expressar com mais precisão. Uma riqueza de vocabulário absurda. E para mostrar a profundidade histórica do trabalho, o dicionário ainda cataloga 57 mil palavras arcaicas. Ou seja, ele não estava só registrando o presente da língua, ele estava construindo uma ponte para o nosso passado linguístico. A outra grande frente de batalha do Oás foi o acordo ortográfico. E para ele, isso era muito mais do que gramática. Era uma estratégia política mesmo para fortalecer o português como uma língua global, unificada e relevante no mundo todo. E é exatamente aqui que a história desse gigante se conecta com a nossa lição de hoje. Para construir uma coisa tão grandiosa como um dicionário, o Always precisava dominar de forma absoluta o alicerce da língua. E o principal pilar de qualquer oração é o seu protagonista. Então vamos lá, o que é o sujeito afinal? De um jeito bem simples, é a peça central da frase. É o termo sobre quem ou o que a gente está falando. E é com ele que o verbo precisa conversar, sabe? Precisa concordar. Basicamente, é a estrela do show. A teoria parece fácil, né? Mas como é que a gente encontra esse protagonista na prática? Ali, no meio de uma frase. Bom, tem um guia rápido para isso, com umas pistas que não falham. Olha só, temos 3 pistas principais. A primeira é a da concordância. Procura o grupo de palavras que faz o verbo mudar de singular para plural, ou o contrário. A segunda é a da substituição. Tenta trocar esse grupo por um pronome, tipo ele ou ela. Se der certo, achou. E a terceira é a posição. Na maioria das vezes, o sujeito gosta de aparecer bem antes do verbo. Vamos testar com uma frase que tem tudo a ver com a nossa história de hoje. O filólogo escreveu um importante dicionário. Ok, vamos usar a primeira pista, a da concordância. A pergunta é, quem fez a ação de escreveu? Foi o filólogo. Percebe que o verbo está concordando com ele? Se a gente mudasse para os filólogos, o verbo teria que mudar junto, para escreveram. Essa conexão, essa é a chave. E agora a segunda pista, a da troca. Dá para trocar o filólogo por ele? Ele escreveu um importante dicionário. A frase continua perfeita. Bingo, achamos o sujeito. Vamos fazer mais um teste só para fixar bem a ideia. Na frase, o Wais é o principal defensor do acordo ortográfico.
Quem é o principal defensor? O próprio Ais. De novo, ele é o centro da declaração, simples e direto. Mas, no final das contas, por que isso tudo é tão importante? Porque, como o Ais entendia muito bem, dominar o básico não é uma limitação. Pelo contrário, é a chave que destrava a nossa liberdade de expressão. Pode até parecer irônico, mas o Oaís era visto por alguns como antigramatical. Mas isso não quer dizer que ele era contra as regras, não. Ele era contra aquele ensino de decoreba, formal e duro que mais assusta as pessoas do que ajuda. Para ele, a gramática tinha que ser uma ponte e não um muro. No fundo, identificar o sujeito é muito mais do que uma análise de frase. É sobre entender quem age, quem é responsável, quem tem o poder na história que está sendo contada. É o que define se a gente usa uma voz ativa, direta, ou uma voz passiva, que às vezes pode esconder quem fez a ação. Dominar isso é o verdadeiro alicerce da clareza, da comunicação de verdade. E é assim que a lição de gramática do Away se expande para a vida. Saber quem é o sujeito nos dá clareza e poder. Por isso, a nossa análise de hoje termina com uma reflexão. Na própria narrativa de cada um, quem está no comando? Quem é o sujeito?